Salmos 37, verso 1. Diz assim: não fique indignado. Circule a palavra indignação. Não te indignes. Não fique indignado. Não fique indignado de tanto ficar indagando, se perguntando. A indignação se dá por interrogações. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que está assim? Por que está assado? E isso vai nos indignando. Porque nós não vamos tendo uma solução ou uma resposta imediata do que nós queremos. Por não obter a resposta que desejamos, que queremos imediata, pelas indagações que você vai tendo, pelas interrogações que surgem na sua cabeça, que você vai, meu Deus, por que eu não aceito, eu não quero, porque é assim, porque está assado, porque está desse jeito. A indignação. E o salmista Davi disse: não te indignes, não seja uma pessoa indignada. Pessoas andam indignadas por tudo, você já viu? Por pouca coisa, já fica indignado porque choveu, já fica indignado porque está sol demais, fica indignado porque o outro tem e eu não tenho, fica indignado porque o outro está feliz demais e eu estou feliz de menos, fica indignado porque o outro está ganhando mais e eu estou ganhando menos, fica indignado por vários fatores. O salmista disse: não fique indignado por causa, inclusive, dos maus feitores, daqueles que fazem mal, daqueles que andam na prática diária de fazer coisas erradas. Não te indignes por causa dos malfeitores, não fique angustiado, não fique decepcionado com a sua vida, com você mesmo, porque tudo está dando errado para você. E aquele que deveria ser julgado, penalizado, que não merece, você fica olhando para ele, que deveria ser julgado e não é. Pelo contrário, os malfeitores, os que andam fazendo mal, pastor, parece que estão indo de bem a melhor. Parece que aqueles que mereciam ser julgados, condenados, e poderiam também, pastor, eu tenho até raiva, poderia até morrer, que não ia fazer falta. Eu me fico indignado em ver essas pessoas que nem merecem ter o que tem, e aí entra a justiça própria nossa, né? E eu que venho à igreja, e eu que te sirvo, e eu, Senhor, que faço a vontade, você fica indignado, porque você começa a apresentar a justiça sua própria. Você começa a apresentar essa justiça própria, de justificativa moral, de que você é um ser moral, que você é um ser ético, é um ser diferente, que você não é igual aos outros, então você fica indignado, mas Davi disse: não é para você ficar indignado com os malfeitores e nem ter inveja dos que praticam a iniquidade. Não fica olhando, desejando. Inveja é desejar o que a vida do outro, desejar estar lugar no outro, desejar ter a vida do outro. A inveja é isso, não é simplesmente destruir o que a pessoa tem. A inveja é querer ser o outro, querer estar na vida do outro, participando na vida do outro e usufruindo do que é do outro. E aí ele disse: não tem inveja dos que praticam a iniquidade, aqueles que não andam na equidade da vida, naqueles que não andam de forma justa. Não fique indignado por causa desse tipo de gente que anda na iniquidade, que anda na desconformidade da vida. Não fique aborrecido com esse tipo de gente que não vale a pena. Pastor, mas essas pessoas merecem serem julgadas. Essas pessoas não merecem ter o que têm, porque são más, vivem fazendo tudo errado.
Porque, olha só, não tem firmeza, não permanece, gente. Pessoas que andam na iniquidade, pessoas que andam cometendo malefícios, pessoas que começam andando, praticando tudo errado, fazendo tudo errado, essas pessoas não permanecem, mais cedo ou mais tarde isso se desfará. E a pessoa fica pensando que essas pessoas são permanentes, que tudo que ela tem é durável, é permanente. E aí você fica desejoso, esperançoso naquilo que o outro tem, e aí você fica indignado consigo mesmo. E aí o salmista diz: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. É bonito por um pouco de tempo. É bonito por um pouco de tempo. Você olha e diz, aquela verdura bonita na feira, bem viçosa, verde, um pouco de tempo, aí você leva para casa, parece que só fica bonita na feira, depois que levou para casa já murcha logo. Você olha e você fala: nossa, mas estava tão bonita na feira, só foi a distância da barraca da feira a chegar em casa, as folhas já estão tudo murcha. O salmista está dizendo que essas pessoas que vivem na iniquidade e cometendo malefício e se dando bem com isso, elas não têm vida permanente. O que elas possuem não duram para sempre. Tudo que elas constroem cedo como a erva serão ceifados. Cedo se desfarão, e aí você fica iludido, querendo galgar uma vida igual uma pessoa que anda cometendo todo tipo de maldade. Ou seja, a pessoa tem uma casa, tem um carro, mas quantas pessoas ela enganou e quantas vidas ela prejudicou para ter o que tem? Aí você olha e diz: eu quero ter um casamento igual aquela fulana, igual aquele ciclano, mas quantos talvez casamentos foram destruídos para chegar naquela vida? Não te indignes porque o outro está se dando bem, e você que serve a Deus, que faz tudo correto, que procura ser justo, honesto, verdadeiro, não está a tua vida do jeito que você queria. Porque o salmista disse: porque cedo serão ceifados como a erva, irão murchar, vai perder o vigor, vai perder a força, vai perder a disposição. Cedo, 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 vai olhar e vai dizer: meu Deus, o que eu tinha, cadê? O que eu possuía, para onde foi? Não te indignes, porque a vida dessas pessoas não são permanentes. E as pessoas acham que esse tipo de gente permanece para sempre no topo, é ou não é? Olha, quando começou a Operação Lava Jato, estava um monte de gente de jatinho, um monte de gente aí com mansão, um monte de gente comendo caviar, um monte de gente comendo do bom e do melhor, achando que nunca iriam ser punidos, mas cedo, mais tarde, chega a conta. E chegou. Hoje quem comia caviar está comendo marmita dentro do presídio de Bangu. Aquele que tinha status hoje é tido como ladrão. Aonde é ovacionado como ladrão, como malfeitor, como traiçoeiro, como bandido que saqueou a nação. Não é respeitado, é vaiado em todo lugar aonde vai. Não adianta essas pessoas, e muitas vezes a pessoa sente inveja do que o outro tem, do que o outro possui, do que o outro galgou. Não fique indignado, porque se você ficar indignado, você vai se desanimar, você vai se decepcionar, você vai dizer: eu não quero mais saber de servir a Deus, porque eu sirvo a Deus e nada acontece de bom na minha vida. Lembra do salmista Asaf? Meus pés quais se desviaram da casa de Deus, porque eu fiquei olhando a prosperidade dos outros. Porque eu fiquei olhando ver os outros dando certo na vida e eu não. Veja comigo no Salmo de número 70 e 3, olha o que o salmista Asaf, ele falou. Presta atenção nisso, porque você fica indignado
E a indignação dentro de você vai tirando a fé, a esperança, o amor, a vontade de continuar permanecendo, lutando para ter uma vida abençoada na direção de Deus, sim ou não? Quantas pessoas por indignação se desviaram da casa de Deus? Quantas pessoas estão desanimadas na fé, indignadas pelo aquilo que deu errado, não deu certo, e vê o outro dando certo e ela não, e hoje ela não quer mais fazer mais nada, sim ou não? A indignação te tira da presença de Deus. Um coração indignado te arranca da presença do Senhor e te afasta do santuário, te afasta da casa de Deus. Veja aqui no versículo de número 1, o que aconteceu com Asaf. Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Não tenha indignação dentro do teu ser. Deus vai ser bom contigo. Não te indignes no teu coração, não fique indignado, indignada dentro de você. Porque Deus é bom para com os limpos de coração. Aí Asaf disse, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregassem os meus passos. Ou seja, quase que eu perco a firmeza na vida por pouco. Porque o meu coração começou a se indignar. Olha a indignação dele. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto para eles. Na sua morte, eles não passam aperto, mas firme está a sua força. Estão sempre fortes, estão sempre abundantes. Não se acham em trabalhos como a outra gente, ou seja, eles não passam por luta, não passam dificuldade não. São afligidos, não são afligidos como os outros homens. São violentos, cheios de soberba, se vestem de violência, se adornam com raiva, com ira, os olhos deles estão inchados de gordura, de desejo, de prosperidade, de querer, superabundam nas imaginações do seu coração, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão e falam de forma arrogantes. Ergue a boca contra os céus, não tem medo de blasfemar contra os céus, a língua deles percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas do copo cheios lhes espremem, e dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus existe mesmo? Eles não hesitam em blasfemar. Asaf disse, eu observando isso, eu fiquei indignado dentro de mim. Porque esses homens blasfemam de Deus, se vestem de violência, faz tudo errado, pinta os 7, mela os 8 no português claro, e eles fazem mó baderna, não sofre aperto, não tem aflição, não passa por luta, não passa por nada, e eu que estou aqui na casa de Deus, só vivo passando por luta, está faltando isso, está faltando aquilo, estou passando em aperto, é luta aqui, devendo ali, paga aqui, corre lá, corre de um lado para o outro, tem que vir para culto, tem que fazer cerimônia sacerdotal, estou aqui na casa de Deus todo dia, e eu não vejo nada de bom acontecer na minha vida. E o meu coração se indignou, e então meus passos escorregaram. Então meus pés começaram a perder a firmeza. Eu comecei a perder a firmeza na vida. Você está entendendo que a indignação do nosso coração nos faz perder a firmeza das coisas de Deus para a gente? Nós vamos ficando derrapando na vida, não tem firmeza em nada, porque nós vamos olhando para tudo e para todos. Nós vamos olhando para as coisas, vendo todo mundo. E aí nós vamos ficando indignado porque ele tem, ela tem, eu não tenho, ele faz, eu não faço, e vamos se indignando, e a indignação vai entrando, e por que isso, Deus, por que aquilo, e a indignação vai tomando conta do teu coração de tal forma, que como Asaf disse, quanto a mim os meus pés quase se desviam, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por pouco eu não caio, por pouco eu não perco a firmeza em Deus,
Eu estava vindo tão bem em Deus, eu estava andando tão bem em Deus, fazendo aqui o ministério sacerdotal, servindo na casa de Deus, tomando conta do ministério da adoração, do serviço, fazendo a vontade de Deus, mas eu comecei a olhar para o mundo, eu comecei a olhar para as coisas, então meus pés começaram a fraquejar, eu vou largar, eu vou desistir, eu não quero saber disso, então eu olhei para o ímpio e vi que eles é que estão certo, e parece que eles que estão no caminho certo e eu que estou no caminho errado. E aí você começa até a achar que você é odiado de Deus, que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, que Deus não se preocupa com você, que Deus não está nem aí para você, que Deus não está dando a mínima para você, e você começa a dizer: para que ir para a igreja? Para que buscar libertação? Para que orar pela família? Para que buscar o Espírito Santo? E aí seus pés começam a escorregar. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que são calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Bem-aventurado, feliz é aquele que confia na palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Você tem que estar firmado, permanecendo. Não fique indignado, não indigne-se por nada. Não fique indignado com ninguém. Mantenha o teu coração limpo, porque bom é o Senhor para os limpos de coração. Bom é Deus para mim, para você, que não fica indignado com nada. Que mantém um coração leve, cheio de graça, cheio de amor, cheio de paz. Pastor, mas está todo mundo aí fazendo tudo errado. Cada um vai dar conta da sua obra para Deus. Eu não vou ficar indignado com nada. Porque olha o que disse o salmista no Salmo 37. Deleita-te, descansa, repousa no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Não te fique indignado, mas confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os teus passos, a tua caminhada para Deus. Confia nele e tudo Ele fará por você. Olha só, não fique indignado porque está dando certo para os outros e errado para você. Ô pastor, é uma indignação que eu não aguento, pastor, eu fico irado. Eu preguei aqui no domingo, para você não ficar irado. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não seja um homicida da vida. Não seja, entrega, deleita-te, descansa em Deus. Não é cruzar os braços e dizer eu não vou fazer nada, não é isso. É não ficar indignado aqui, deleitar em Deus, é colocar o teu coração em Deus, permanecer com o teu coração confiante nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não te estribe no teu coração, confie com toda a tua força. Teu coração não pode ficar indignado mais. Fique indignado porque alguém falou um negócio para você e você não gostou. Fique indignado com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Fique indignado pelo dia, pela semana, pelo mês, pelo que ganha. A pessoa fica indignado pelo que come, só tem isso para comer. Não fique indignado não. Antes dai graças a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Deus é bom para o que nele espera. Se você não ficar indignado, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Se você permanecer longe da indignação, se você não ficar olhando para os outros, para os malfeitores, para aquele que comete pecado, para de ficar olhando para os outros, olhe para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mantendo os pés firmes no evangelho da paz. E Ele fará sobressair a tua justiça. Aí a tua justiça terá valor. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, ou seja, vai brilhar a tua vida. Tua vida vai chamar a atenção como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor. Mais uma vez, o salmista Davi disse:
Não adianta ficar indignado, você tem que descansar. Você tem que repousar o teu coração, colocar ele em estado de paz. Colocar ele em estado de total paz. Descansa no Senhor, espera nele e não fique indignado. Por que está indignado? Por que está indignado? Tiraram tudo teu. Ah, pastor, eu estou indignado porque eu não tenho a vida que eu quero. Estou indignado porque tomaram tudo que eu tinha. Não te fique indignado, não fique indignado. Descansa no Senhor, permanece descansando nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, que fica maquinando, que fica pensando que vai fazer isso e aquilo. Não faça isso. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, não queira fazer o mal por mal, não queira dizendo eu vou dar um jeito, eu vou fazer, é mal por mal, do olho por olho, dente por dente, não. Seja você diferente, alguém que confia em Deus, porque os malfeitores serão desarraigados, serão arrancados. Mas aqueles que esperam o Senhor, aqueles que esperam no Senhor, herdarão a terra. Diga glória a Deus. Você vai ser herdeiro, você vai herdar. Pois ainda um pouco, mas ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Aquele que vive fazendo o mal, ele não permanece para sempre, mas você vai permanecer para sempre, porque a tua obra é feita em Deus, na justiça de Deus. A tua permanece, a deles não permanecem. Cedo murcharão como a erva, como a verdura. Perde a força, perde o vigor, não vai deixar de existir, pois um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Ele vai olhar e vai dizer, mas o que aconteceu? Foi. E você vai olhar e vai dizer, mas o meu permanece. Porque aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O ímpio olhará para o seu lugar e vai dizer, mas já desapareceu? E vai olhar e vai dizer, mas eu tinha certeza que ia ser assim. Eu tinha certeza que ia fazer isso, que ia dar isso, fiz toda a maquinação, pensei, eu tramei, eu planejei, mas deu tudo errado, porque cedo desfarão, porque não fazem no Senhor. Versículo de número 11, mas os mansos de coração, Jesus citou tudo isso no Monte das Bem-aventuranças, mas os mansos herdarão a terra, e irão se deleitar, ai que maravilha, irão se deleitar, vai dormir em paz, olha aí ó, e se deleitará em abundância de paz, se deleitará em abundância de paz. O ímpio que maquina contra o justo e contra ele range os dentes, o Senhor vai rir dele. Você também vai rir junto com Deus no dia da tua bênção, da tua vitória. Você vai olhar e vai dizer, bom é Deus para com os limpos de coração, bom é Deus para aquele que espera nele. Olha só, o Senhor se rirá dele. Deus ri desse tipo de gente que acha que está abafando, que acha que está por cima, que está e que tal, que está se dando bem, que não precisa de ninguém, que eu faça e aconteça. Deus vai rir desse tipo de gente. Pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e esticaram o arco para derribarem o pobre, o necessitado e para matarem os retos no caminho. Esses que planejam, que
não está nem aí para o pobre necessitado, e aí você coloca o pobre necessitado de espírito, pobre necessitado físico, porque essas pessoas que maquinam mal só pensam nelas, só amam elas mesmas, estão preocupados só com elas, achando que a vida delas gira em torno delas, mas cedo vai murchar, cedo se desfará, e Deus rirá deles. Mas a sua espada desse tipo de gente, a sua força, a sua violência, lhes entrará no coração deles. Tudo isso se tornará contra eles mesmos. Não precisa ficar indignado contra ninguém. Não precisa querer o mal de ninguém. Não precisa desejar o fracasso de ninguém, porque toda pessoa que deseja o mal e o fracasso e a ruína dos outros, é como uma espada que transpassa o próprio coração. Isso volta para a própria pessoa mesmo. Isso volta para a própria pessoa. Todo o mal que ela nos deseja, não vem sobre nós, porque nós vamos guardando o nosso coração para manter-se limpo diante de Deus, sem indignar, sem irar, manso o coração. Bem-aventurados os mansos de coração, mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, não permanece, gente, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre, em nome de Jesus. O que é teu, permanece para sempre. Ninguém tira, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida, não fique indignado. Não fique indignado, indignada por ninguém. Talvez você anda tão indignado, indagando, angustiado, porque os outros estão dando bem. Mas muita gente está se dando bem, mas não fazendo a coisa correta. O justo permanecerá para sempre. O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu justo permanece, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo injustiçado, mesmo que todo mundo à sua volta esteja se dando bem e você se dando mal, permanece firme com o coração puro diante de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não fique indignado. A maior parte das vidas com quem eu converso sempre tem uma indignação para contar. As pessoas precisam se libertar dessa indignação. Você conversa meia hora com uma pessoa e logo ela está mostrando a indignação dela com muita coisa. A insatisfação. Não, você tem que ter um coração grato. Um coração limpo disso, porque o teu coração é o altar do Espírito de Deus, é morada de tudo que o homem deve guardar. Guarda o seu coração, porque é dele que procedem todas as saídas da vida. Como o salmista disse: bem-aventurado, entrega o teu caminho, entrega os teus passos ao Senhor. Permanece, confiar é permanecer. Permanece nele, confia nele, e tudo mais, não é alguma coisa não, tudo mais ele fará por você. Pastor, foi uma injustiça, me tiraram tudo. Foi uma injustiça. Não fique indignado, porque cedo murcharão como a erva, olharão para o seu lugar e já não será mais. Mas o do meu justo permanecerá para sempre, ainda que seja pouco, mas vai permanecer. Ainda que seja pouco, fica. Porque nós, eu e você,
É como diz o velho ditado popular: o pouco com Deus é muito. É melhor um pouco na justiça do que o muito na injustiça. É melhor o suor da justiça do rosto do que os benefícios dos malefícios que se produz. Não. Deus tem muito mais para te dar.